Olá, pessoal! Vamos para o terceiro dia da devocional Caminho do Perdão. E hoje eu trago para você um tema bem especial que é como praticar o perdão. Eu começo lendo com vocês a mesma parábola que eu venho lendo, que está lá em Mateus no capítulo 18. Eu vou ler a partir do verso 32 até o verso 35, que diz assim: Então o Senhor chamou o seu servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ora, Jesus ele está colocando aqui uma seriedade muito grande a respeito da falta de perdão. Nessa parábola, a primeira coisa que o rei demonstra a seu servo é indignação, porque na verdade parecia um tanto que óbvio a forma semelhante que ele deveria agir com o seu conservo. Porém, ele agiu de uma forma completamente vingativa e com justiça própria. E isso não agradou o Senhor. Nós mulheres estamos rodeadas de situações que diariamente colocam em xeque a nossa sabedoria e a nossa revelação a respeito do perdão. Desde perdoar pequenas coisas no dia a dia, dentro da nossa casa, com os nossos maridos e filhos, porém até aquelas que são muito dolorosas, que ferem, que são capazes de dilacerar o nosso coração. É claro que existem situações e situações, porém aquelas que destroem com o nosso coração, nós não vivenciamos o tempo todo. Por exemplo, um adultério, a traição de alguém, abuso, um estupro, um crime, né? É claro que isso pode envolver um processo aí mais longo de liberação, de perdão, porém todos necessitam de perdão para que se tenha qualidade de vida emocional, até mesmo física, não é? E espiritual. Porém, a maior parte das vezes nós estamos envolvidas em ofensas muito menores do que essa que eu acabei de falar. Ali com a sua família, com o seu marido, com uma amiga querida. Mas só você sabe as mágoas, as feridas que estão dentro do seu coração. Eu quero falar com você 4 estágios que a falta de perdão produz e que pode ser aí um caminho obscuro que você pode estar trilhando. A primeira delas é a mágoa. O que é exatamente a mágoa? A mágoa ela é fruto de uma grande decepção. Você já ficou decepcionada com alguém, com alguma situação? Então, inevitavelmente, todos nós vamos ficar magoados. Todos, sem exceção. Uma hora ou outra você vai ficar magoado e às vezes profundamente magoada. E nós, na verdade, deveríamos estancar o problema aí, na mágoa, porque ficaria muito mais simples. O problema é que a força da justiça própria domina a nossa alma, nos levando a uma posição de vítima e exigindo vingança, que aí se transforma num ressentimento, porque a mágoa, quando nutrida, ela vai gerar um ressentimento. Ressentimento, na verdade, é você ressentir, é você sentir aquilo o tempo todo, é não esquecer do fato, é não esquecer da pessoa que causou aquele problema e que, quando nutrido, também vai levar ao ódio, que é o terceiro estágio. O ódio é aquele sentimento mais obscuro, é o sentimento mais sórdido por uma pessoa. Ele é um sentimento que domina completamente a sua alma. E é nesse ponto que se inicia uma prisão espiritual. Então, toda pessoa que odeia, ela passou pelos estágios anteriores, que vai agora incliná-la para levar uma vida amargurada. A amargura é o quarto estágio desse grande problema, que é a falta de perdão.
A amargura, o que que é exatamente? É o excesso de sofrimento, é o excesso do ódio, é o estágio aonde a pessoa ela se torna completamente amortecida, anestesiada e até mesmo escravizada por outra pessoa. Jesus, ele fala daquele servo, que aquele servo, ele foi lançado aos torturadores. Aos torturadores, aqui pode representar algumas coisas, né? Desde manifestar talvez doenças físicas, emocionais, como doenças mentais, como também fortalezas espirituais agindo na vida da pessoa, fortalezas malignas, forças do mal que podem estar dominando e tornando aí um fardo na sua vida. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 6, verso 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Olha, nesse texto, Jesus está deixando aqui muito claro a respeito do perdão. Deus só perdoa nós, né? Se nós perdoarmos os nossos ofensores. Deus aqui, ele coloca uma barreira, ele coloca um limite, que é o perdão. Você precisa perdoar. A falta do perdão, ela vai formar uma barreira no seu relacionamento com Deus. Ela vai ser um impedimento do fluir abundante da graça e do favor de Deus. Deus, na verdade, ele leva muito a sério, porque se você não perdoa o seu próximo, você também não será perdoado por Deus. Você pode estar perguntando, mas o perdão de Deus não acontece pela graça, pastora Lilian? Sim, é a resposta. O perdão de Deus acontece pela graça. Mas o problema é que quando você resiste em perdoar, você agora está se colocando numa posição de perfeito. E se você é perfeito, você já não precisa mais da graça de Deus. Você é perfeito? Tá conseguindo entender o que eu tô falando? Então, por que você agora, depois de ser colocado na posição de perfeito, você já não precisa do perdão de Deus? Porque quem necessita do perdão de Deus são os pecadores. E nesse caso você se colocou numa posição de justo. Você se colocou numa posição de perfeição. Então, quando eu decido não perdoar, eu também não sou perdoado por Deus. Pois o perdão de Deus é somente para quem se declara pecador. Quando eu decido por não perdoar, né, agindo com justiça própria, na verdade, eu estou declarando a minha justiça. Eu estou me declarando diante de Deus justo. E aí eu perco, então, o perdão que vem de Deus. Por isso que o Senhor disse que se não perdoamos, nós também não seremos perdoados. Olha o quanto isso é sério. Então, eu te pergunto, o que fazer a partir de agora? A resposta também é muito simples. Porque você foi livremente perdoado, graciosamente agora conceda perdão aos outros. Simples, não é? Será que isso na prática é também simples? Eu quero citar para você aqui algumas dicas práticas. Fique atento, isso está na segunda parte desse vídeo.